Fala galera, eu sou o Feio, o seu avatar Tupiniquim, começando mais um vídeo aqui pro canal. Como diria o Tiririca, eu sou o chifrudo, mas quem não é? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, os 10 maiores, não digo os maiores, mas 10 cornos ou cornos em filmes. A gente começa a nossa lista com um dos romances proibidos mais populares do cinema, protagonizados por um tal de Jack e Rose. É óbvio que eu estou falando do meloso Titanic. Nem preciso me prolongar muito na história do rapaz de terceira classe que salva a pobre menina rica do suicídio, pois a dondoca não queria juntar os trapinhos com o herdeiro milionário num casamento arranjado. Daí a fulana se envolve com o molecote, vão lá para o compartimento de cargas do navio, entram em um Renault Coupe de Ville e lá o nosso intrépido Jack amassa o capô de fusca da comprometida Rose. Enquanto isso, o chifrudo do noivo fica lá, zanzando de um lado para o outro procurando a sua noivinha, enquanto o gigantesco iceberg se aproxima para acabar com a farra toda. Você é um homem bem-sucedido, muito bem casado, tem uma filhinha linda e de repente resolve dar uma pulada de cerca com uma mulher nem tão bonita assim. Só que para essa mulher não foi uma encaçapada de uma noite só, e ela passa a te perseguir e pôr em risco toda aquela estabilidade familiar que você tinha, antes de pensar com a cabeça de baixo. Esse é o plot de Atração Fatal, do Adrian Lyne, filminho bem meia boca, que inclusive foi acusado de ser moralista, pois o filme mostra de maneira crua o que pode acontecer quando você resolve gratinar o canelone fora de casa. A esposa, além de ter sido traída, ainda sofre um acidente de carro provocado pela amante sacana, que não para por aí, e vai ter um tete-a-tete com a coitada, empunhando aquela tramontina de cortar a picanha do churrasco. Tenso. Em 1999 foi o último grande ano do cinema, com todas aquelas produções fodásticas como Matrix, A Espera de um Milagre, Quero Ser John Malkovich, Clube da Luta e, é claro, o ganhador do Oscar de melhor filme, o Beleza Americana. No filme acompanhamos o Lester Burnham e a sua medíocre vida suburbana, que muda radicalmente quando ele conhece e fica obcecado pela amiga de sua filha. Esse é só o começo do fio condutor que vai levar o personagem e a sua família numa jornada de frustrações, descobrimentos e enganos que vão culminar numa grande tragédia. Enquanto a tragédia não chega, a esposa do nosso protagonista passa a fornecer a marmita para um conhecido rei dos imóveis da cidade. E o Lester descobre a trairagem e, pasmem, dá a bênção para fulana, uma vez que ele já está em outra pegada, renascido para uma nova vida, mesmo levando um par de chifres. Beleza Americana é um daqueles filmes completos que se você não viu, você precisa ver, e se você viu, você precisa rever. Acima de qualquer suspeita, pode ser considerado um daqueles filmes menores que foi estrelado pelo Harrison Ford, pois o promotor Rust Sabish nunca teve o apelo popular de um Han Solo ou de um Indiana Jones da vida. Mas esse filme do Alan Pakula, embora seja inferior ao romance do Scott Turrell, carrega vários bons méritos como a direção e o elenco. O plot nos apresenta um assassinato que vitimou uma colega de trabalho do nosso protagonista, que algum tempo antes havia mantido relações sexuais com a fulana. E de repente, vê sua vida entrar em um colapso justamente por se tornar um dos principais suspeitos da sua morte. Enquanto tenta provar sua inocência, tem que lidar ainda com sua esposa corna que não o abandonou, mas que rotineiramente fica mandando umas indiretas para o marido adúltero. Em uma destas cenas, o Rust chega em casa e vê sua mulher toda suada por estar malhando, e ele pergunta retoricamente, ginástica? Ao que ela responde sarcasticamente, não, masturbação.
Não é incomum a gente ver histórias reais onde a esposa se junta com o amante para dar cabo do marido. Como se não bastasse botar um par de chifres no cidadão, a mulher ainda trama a morte do infeliz. E este é justamente o plot de Corpos Ardentes, onde os personagens de Kathleen Turner e William Hurt planejam matar um desavisado Coronel Trautmann, Richard Crenna, para que ambos possam ficar com a grana de um testamento. O filme é bacana, uma pegada no ar e a presença de uma femme fatale, e um plot twist realmente surpreendente. Próximo filme da nossa lista pouca gente viu, apesar da ilustre presença do Johnny Depp como protagonista. Dead Man, do Jim Jarmusch, diretor notadamente independente que não se importa de sobrevoar abaixo do radar. Aqui ele acerta a mão em um faroeste psicológico filmado em preto e branco, narrando a história de um contador inocente chamado William Blake, que vai em busca de trabalho em uma cidade violenta. E logo conhece uma mulher comprometida com o filho de um barão do pedaço, que não só o ajuda, como se entrega para ele. O noivo chifrudo flagra os dois na cama e após matar a mulher é morto por Blake, que agora precisa fugir, pois o pai do corno coloca a cabeça do nosso herói a prêmio. Na sua fuga, ele vê o valor desse prêmio aumentar cada vez que ele é obrigado a matar os caçadores de recompensa que estão em seu encalço, transformando o inocente talarico, que nunca havia pegado em armas, em um pistoleiro violento. Brian De Palma queria homenagear o Alfred Hitchcock e resolveu jogar no mesmo balaio de gato os filmes Janela Indiscreta e Um Corpo que Cai. Nascia ali o suspense dublê de corpo, que já te dá meio que um spoiler no título, mas que a maioria das pessoas não perceberam isso quando assistiram a película, inclusive eu. Jake Scully é um ator meio decadente que perde o papel de vampiro em um filme B por conta da sua claustrofobia, que o impede de permanecer dentro do caixão. Desempregado, volta para casa mais cedo e se depara com sua mulher transando com outro peão. Pronto, temos o corno do nosso filme. Agora, sem casa, ele recebe a ajuda de um amigo que pede para ele ficar na casa de um outro cabra que está viajando. Nessa casa, tem uma luneta apontada para uma mansão de uma fulana que toda noite, no mesmo horário, faz um showzinho de striptease. Numa bela noite, ele vê ela ser assassinada. Filme acima da média, embora eu ache algumas cenas bem caricatas. Há muitos anos atrás, alienígenas deixaram diversos casulos com seres de sua espécie no fundo do mar para que eles pudessem energizar. Agora esses alienígenas voltam para resgatar esses parças e antes de levá-los de volta ao seu planeta natal, os casulos são deixados em uma piscina que fica do lado de uma casa de repouso. 3 velhinhos do asilo invadem essa casa para usar a piscina e de repente se veem cheios da energia alien. Com isso eles começam a rejuvenescer. Essa é a premissa de Cocoon, mais um filme oitentista com alienígenas simpáticos e que faz uma bela reflexão sobre o processo de envelhecimento e da vida de uma maneira geral. Joey, um dos velhinhos que é casado, ao se ver novamente com vigor sexual, não pestaneja em pular a cerca com outra véia, botando um par de galha na cabeça da esposa, interpretada pela ótima Jessica Tandy. Meus caros, traição não tem idade. Você pode ser considerado corno se sua esposa é uma atriz pornô? Afinal, é o trampo dela, e você sabia disso previamente. Mas mesmo a moçoila sendo profissional do entretenimento adulto, isso não daria o direito dela de sair pulando a cerca por aí. E é justamente isso que acontece em Bug Nights, Prazer Sem Limites, segundo filme do aclamado diretor Paul Thomas Anderson, que aqui destrincha todas as agruras do cinema pornográfico. O filme nos apresenta o Little Bill, um dos produtores de filmes adultos que é casado com uma das estrelas do meio e que sempre que tem uma oportunidade transa insaciavelmente com outros homens, inclusive em público,
o que acaba rendendo uma cena bizarra em que o marido encontra ela no chão, atracada com outro cabra, e uma galera em volta assistindo a cena. Ele a repreende e ela diz para ele ir embora, pois ele estava envergonhando ela. Cômico e trágico. Tão trágico que o Little Bill se torna um daqueles cornos bravos e resolve acabar literalmente com as saliências da fogosa esposa. Nossa Hora da Sobra traz mais 2 filmes. O primeiro é A Minha Vida Sem Mim, onde a protagonista, que é casada e tem 2 filhas, descobre ter pouco tempo de vida e faz uma listinha de coisas que ela deve fazer antes de virar presunto. Entre elas, nhanhá gostoso com outro cara. O outro filme é o ótimo Justiça Cega, onde um policial corrupto e também um notório garanhão chamado Dennis Peck traça a esposa de um tal de Steve Arrocas, que o contratou para matar os próprios pais. Arrocas flagra o Dennis com a esposa e o comedor ainda fala para o corno matar a mulher pois ela é uma vagabunda. Ou seja, o policial além de corrupto é mau caráter. A gente fecha a nossa lista com o Sob Domínio do Medo, onde acompanhamos o pacato professor de matemática David, que vai morar com sua fogosa esposa Amy em sua cidade natal. Ao chegar na casa que está em reforma, o casal tem que lidar com o assédio dos trabalhadores broncos que estão reformando a casa. A coisa sai de controle quando David é convidado para ir numa caçada, enquanto Charlie, o ex-namorado da Amy, aparece para uma visitinha, fazendo sexo à força com ela, que mesmo estando naquela condição submissa, parece gostar da pegada do agressor, inclusive pedindo para ele beijá-la. Cena tensa da gota que incomodou muitos espectadores na época, revelando a crueza habitual do nosso bom e velho Sam Peckinpah. Então é isso, galera. Obrigado mais uma vez a todos. Foi um prazer hemorrágico estar com vocês. Fui!